Hoje a live vai ser sobre o capítulo 3 do livro As 7 Dicas para Não Ferrar o Seu Relacionamento. A gente começou a fazer uma série de lives em cima dos capítulos do livro, né? Então hoje a gente está na live 3. Quem não baixou o livro ainda pode baixar o livro, pode acessar no link na bio. Se você não tiver através do Instagram, tiver no YouTube, você também pode acessar pelo Resolvi Saber, www.resolvisaber.com.br. O que seja preciso ao se expressar, né? O capítulo 3 do livro. É simples. A boa parte dos nossos problemas, eles estão relacionados à nossa comunicação, né? É bem sabido, muitas pessoas falam isso é algo bem clichê, que o problema não está no que a gente fala, mas sim na forma do que a gente fala. E eu, como psicólogo clínico, eu vejo com muita frequência isso acontecer. E a gente vai falar sobre essas falhas de comunicação. Diante dessas questões, me faz pertinente algumas perguntas, né? Será que a nossa comunicação ela é eficiente? Será que de fato a gente consegue se fazer entender, né? E pensando sobre isso me veio uma questão, um estudo, né? Algum tempo atrás, acredito que no começo do ano passado, ou talvez no final de 2018, eu tenha visto sobre a questão dos pacientes no hospital e sobre o retorno, ou seja, a não melhoria, a dificuldade de dar alta para certos pacientes, desde câncer até coisas mais simples, por exemplo, simplesmente porque essas pessoas elas não se atêm ao tratamento. Né? E uma das coisas que me veio à cabeça e que dentro do estudo aborda também é a dificuldade que a gente tem de compreender, de se fazer compreender e de ser compreendido. Né? Será que as pessoas elas são teimosas mesmo? Será que essas pessoas elas deixam de tomar as medicações porque elas não querem melhorar, que elas estão procurando, vamos dizer, adoecer? Eu acho muito difícil que isso aconteça. É bem verdade que algumas pessoas têm algo que na psicologia a gente chama de ganhos secundários. Né? E estar doente pode gerar uma forma de você ser acolhido, ser recebido em certos lugares. Mas quando a gente está falando sobre certas doenças, eu acho muito difícil a gente ver uma pessoa com câncer. É muito difícil eu entender que ela gosta de estar com esse câncer. Ela quer se curar. Mas mesmo numa situação como essa, alguns profissionais de saúde, eles sentem essa dificuldade de se fazer compreender. Será que as pessoas elas têm vamos dizer, o real entendimento da gravidade do estado deles e também sobre o tratamento que foi sugerido, a importância desse no processo de cura deles? Esse é um grande ponto que os médicos e outros profissionais de saúde eles têm que enfrentar, né? É muito difícil as pessoas elas compreenderem realmente a gravidade do que elas estão enfrentando. Isso acontece dentro dos relacionamentos. Muitos relacionamentos chegam ao seu fim porque muitas vezes a gente não consegue compreender que o nosso relacionamento está chegando naquele ponto. Qual é aquele ponto? Né? O famoso ponto de que não há retorno. Quando a gente cruza certas marcas, certas coisas nos nossos relacionamentos de uma forma geral, ele chega ao fim. Não tem mais retorno. Então é importante a gente ser preciso na hora de se expressar para delimitar esse espaço, para que o outro não passe esse espaço. Como eu amo a minha esposa, eu digo a ela que existem certos marcos que se ela passar, eu me conhecendo, não vou voltar atrás. Então, um ato de amor é eu trazer limite para esse relacionamento. Então eu explico certas regras, né? Em inglês a gente chama de ground rules, ou seja, regras de convivência. Isso é fundamental para a sanidade mental, para a saúde dos relacionamentos também. Então, boa parte dos relacionamentos eles acabam por causa de uma comunicação pobre. Ou seja, a gente tem dificuldade de se fazer entender e muitas vezes de entender o que o outro está falando. E vocês já devem ter experimentado isso. Eu com certeza já experimentei, a minha esposa também. Acho que hoje a gente teve uma pequena discussão sobre isso. Porque muitas vezes a gente quer falar alguma coisa, não consegue se expressar direito, o outro não compreende. E o resultado disso é a frustração. O resultado disso é a raiva. O resultado disso muitas vezes são explosões de emoções negativas, né? Então quantas brigas começam desse jeito? Simplesmente porque a gente não foi capaz de se fazer entender ou de compreender o que o outro está dizendo. Então, para a gente se comunicar melhor e evitar boa parte das brigas, alguns princípios se fazem bastante úteis. Então, a primeira coisa que eu digo no livro, a gente não deve ter o pensamento do professor Xavier na nossa mente, que as pessoas vão compreender a nossa forma de falar
sem a gente ser preciso, basta com um pensamento telepático. Isso não vai acontecer na vida real. A gente, para ser entendido, a gente vai precisar usar palavras. Aqui em casa eu brinco com as minhas filhas, dizendo que eu não entendo chorês. E que toda vez que elas começam a falar alguma coisa, elas começam a chorar e fazer aquele miado, como se fosse um gato. Eu disse, eu não entendo chorês. Então eu espero, eu falo, ó, vamos lá, vamos respirar fundo, me conta o que é que está acontecendo. Use palavras para que eu possa entender. Porque muitas vezes é um hábito. Né? Então, no princípio da vida, a gente passa muito por isso. Quantos pais e mães conseguem entender uma linguagem única que aquela criança, ela faz gemidos e as mães, ela está com sede, ela está com fome, ela quer a chupeta, ela quer isso. E só quem entende é o pai e a mãe. Só que a gente não pode levar esse comportamento infantil lá de trás para a nossa vida futura. As pessoas, de uma forma geral, não têm a obrigação de entender essa nossa linguagem, vamos dizer, única. Os nossos pais nos criaram e eles nos conhecem desde o momento que a gente nasceu, mas as outras pessoas não. Elas tiveram outra criação, elas tiveram outras influências e a gente precisa se esforçar um pouquinho para chegar numa comunicação um pouco mais madura. Né? A gente evolui como pessoa, a gente evolui também a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual e também a nossa forma de falar. Então isso é mais do que batido. A forma da gente se expressar determina se a gente vai ter sucesso ou não. Então o problema não é o que, é como. E sobre isso tem um videozinho que eu gravei algum tempo atrás. Ele acredito que está disponível também aqui no Instagram, mas lá no YouTube com certeza. Que é o copo d'água. Né? E eu dou um exemplo. E esse exemplo eu uso com muita frequência. Né? Então assim, uma pessoa, um cônjuge, não importa, ele vem da cozinha e o outro diz o seguinte, você foi beber água e você nem pegou um copo d'água para mim. E começa a discussão. E eu pergunto, e eu já perguntei a vários casais isso, o que quer esta pessoa que reclama desse copo d'água? Obviamente essa pessoa não quer um copo d'água. Porque um copo d'água, mesmo que ela tenha alguma deficiência física, ela se adapta, ela consegue ir lá e vai buscar. Mas ela não quer um copo d'água. Ela quer saber o quê? Se ela é amada. Se a pessoa que está lá na cozinha, enquanto bebe água, pensa nela. Só que a gente não tem, vamos dizer, a maturidade para se expressar de uma forma precisa. Eu quero saber se eu sou amada. Hoje, mais cedo, disse para uma pessoa exatamente isso, que tudo que a gente faz na nossa vida é para responder uma única pergunta, se nós somos amados ou não. Você pode pensar que ganhar dinheiro é muito bom por causa disso ou daquilo, eu entendo na questão da necessidade, mas a grande maioria das pessoas tem muito mais do que precisa, porque elas acreditam que o dinheiro vai trazer a elas a sensação de ser amada, a sensação de importância. Né? Isso é uma baita de uma fantasia. Né? As pessoas, elas querem se sentir amadas. Eu lembro de uma vez que eu fui para a casa de uma prima, não vou citar o nome dela, mas na hora que eu cheguei na porta dela, ela disse assim, Flavinho, você nunca mais veio aqui, você é um primo ingrato, você é isso, aquilo, outro, sabe? Me arrasou, né? E aí eu parei, e disse, vamos começar de novo. Aí eu fechei a porta brincando, abri de novo, saí. Aí disse, Flavinho, que coisa maravilhosa ver você por aqui. Que saudade eu tenho de você, meu primo. Olha, venha sempre aqui. E eu disse a ela, é assim que eu quero ser recebido. Mas quando a gente é acusado, né, quando o dedinho vem apontar na nossa cara, a primeira vontade que a gente tem de fazer é abrir a porta, sair e ir embora. Então, se eu faz muito tempo que eu não venho aqui, talvez seja por causa desse acolhimento. Então, mas como eu sou psicólogo e trabalho bastante pensando sobre pensamento, disse a ela, eu entendo que era isso que você queria falar, mas não foi isso que você disse. Então preste atenção para que a gente não esteja sobre esse problema do copo d'água. Né? O que eu quero? Eu quero dizer que você é importante para a minha vida ou eu quero dizer que você está me magoando? O que a gente deveria fazer é dizer ao outro que o outro é muito importante. Né? Eu já falei sobre ele aqui, vou citar de novo. Tem um autor chamado John C. Maxwell e numa palestra que ele deu no Summit há uns 3 anos atrás, ele disse o seguinte, que todos os livros que ele escreveu e palestras que ele deu tem o intuito de fazer com que as pessoas agreguem valor às outras pessoas e isso se dá através do elogio. Né? Lembra que eu falei, o elogio não é bajulação, o elogio é reconhecimento da importância daquela pessoa. E a crítica, ela consegue muito pouco em seus objetivos. Ela alcança mais ou menos com, vamos dizer, em questões emergenciais, uma ordem direta, a gente consegue falar e atingir esse objetivo. Mas a longo prazo, a crítica magoa, ela machuca e deixa a gente
com vontade de não fazer parte daquilo ali, né? Então pensa um pouco, o que é que você quer? Você quer um copo d'água ou você quer o carinho? Existe um ditado, a regra de ouro, essa é uma expressão que está no livro das 7 dicas, 7 dicas é o meu livro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que ele chama de a regra de ouro, que é um versículo bíblico que diz o seguinte: aquilo que quer que o outro te faça, vai tu e faz primeiro. Isso é uma expressão de Jesus. Então, a forma como eu quero ser tratado, se eu quero receber honras, eu devo honrar. Uma vez que eu faço isso, uma vez que eu elogio, uma vez que eu crio esse ambiente, esse clima propício para isso, eu vou receber de volta. É uma questão básica. Existe um princípio que é o princípio da reciprocidade. Já falei isso aqui também. Então, quando eu te trato bem, naturalmente você sente uma força dentro de você dizendo assim: você precisa tratar o Flávio bem. E a gente vai devolver, vai responder conforme isso aí. Então, nós queremos ser amados. E muitas pessoas, elas querem um pequeno ato, um pequeno gesto de serviço, porque é a forma como elas entendem o amor. Então, o que a gente quer do outro? O que a gente espera do outro? E quando esse outro ele não nos atende, a grande resposta é a frustração. Eu espero algo, eu uso certas palavras, mas essas palavras nem sempre expressam exatamente aquilo que eu quero. E quando o outro não me atende, a frustração vai ser a resposta. Então, por isso que a gente precisa sanar isso aí. E alguns princípiozinhos vão ajudar a gente numa comunicação, né? O primeiro princípio que eu digo é saber aonde você quer chegar com aquela conversa. Muitas pessoas me perguntam: Flávio, eu devo conversar isso ou aquilo, eu devo puxar essa conversa com tal pessoa? E aí a pergunta é: o que você quer ao puxar essa conversa? Se você vai falar com alguém, alguma expectativa você tem, né? Um simples bom dia, um simples boa tarde, existe uma expectativa por trás disso. A gente quer criar muitas vezes um ambiente propício a uma amizade, a gente quer criar um ambiente de cordialidade. Então sempre devemos ter sim uma expectativa antes da gente começar a conversa. Qual é o objetivo dessa conversa? O que eu pretendo alcançar com ela? E para isso o segundo princípio é importantíssimo, que é se preparar minimamente para uma conversa decente, né? Então a gente precisa ter argumentos, né? Toda vez que a gente conversa, né, a gente precisa trazer argumentos. As pessoas têm muito medo do confronto, né? Elas entendem que um confronto é uma briga. Confronto não é uma briga. Confrontar quer dizer estar de frente um para o outro. E uma pessoa madura levanta argumentos, não? Sentimentos é uma parte importante, mas dentro de uma conversa, um diálogo, a gente precisa levantar argumentos, né? Então, um pensamento bem estruturado vai nos levar a uma conclusão desejada. Uma boa comunicação parte desses dois princípios, e eu quero falar para vocês sobre 3 requisitos básicos para uma comunicação, né? A capacidade de emissão, a capacidade de recepção e a capacidade de interpretação. Ou seja, eu vou mandar alguma coisa para vocês através da minha boca, através das imagens que eu posto durante a semana, através de textos, através do meu silêncio. Eu vou emitir alguma coisa para você. O ser humano, ele é um texto. A forma como ele se veste, a forma como ele se cuida, tudo isso está passando uma informação. Quer você tenha ciência disso ou não, você está passando informações para as outras pessoas o tempo todo. Então, o outro tem que ser capaz de perceber isso. Então, se você tem a acuidade visual, você vai ver como essa pessoa está se portando. Se você tiver um pouco de inteligência, você vai perceber quando ela está chateada, quando ela está alegre, quando ela está feliz, quando ela está apaixonada. Você vai interpretar, esse é o item 3. Quando eu vejo o Flávio fazendo assim com a sua sobrancelha, estou começando a pensar o que ele quer dizer, e eu começo a dar a interpretação a isso aí. Então, emitir, lançar para o outro, receber, recepção, capacidade de receber isso daqui, e a interpretação é o nosso esforço para dar sentido àquele encontro. Então, esses 3 itens, eles vão estar presentes basicamente em toda a conversa, mas não garante que a gente tenha uma comunicação eficiente. Para isso, a gente precisa de uma emissão precisa, ou seja, o conteúdo que a gente tem aqui dentro da nossa cachola tem que chegar lá. Tem que sair de uma forma sem estar corrompido, né? Eu vou utilizar a expressão do pessoal de TI. O meu conteúdo ele não está corrompido. Quando eu jogar esse meu arquivo na cabeça de vocês, vocês vão ser capazes de dar um duplo clique e abrir esse arquivo sem problema nenhum. É uma forma clara, objetiva. Não utilizar tempo ou esforço desnecessário, sem desperdícios. Se é preciso não falar,
implica na norma culta, que é falar o máximo possível com menos palavras. Uma recepção sem perda de pacotes. Aquilo que é enviado chega no destino final sem perda. Não há perda de conteúdos, não há ruídos, não há distorções. E o terceiro são os conteúdos correspondentes. Que é isso? É aquilo que eu falo, ele está na minha cabeça e também está na sua cabeça e consegue fazer signo. O mesmo pacote que eu tenho na minha cabeça está na sua cabeça. Então essa é a forma que a gente vai garantir uma boa comunicação. E para isso as palavras que a gente precisa utilizar tem que ser palavras claras, uma estrutura de linguagem enxuta, que a gente possa minimizar a chance de perdas. Quanto mais a gente fala, quanto mais prolixo a gente é. Esse é um grande engano que as pessoas prolixas elas acreditam. Que se elas falarem muito, elas vão ser muito bem entendidas. Na verdade não. Você causa muita confusão na cabeça das pessoas. As pessoas não estão entendendo aonde você quer chegar. Se você está falando de um assunto ou se você já passou para o outro. Quanto mais precisos, quanto mais sucintos sem ser calados, né? Quanto menos palavras a gente utiliza, mais a gente vai conseguir acessar esse outro. Tenho 5 dicas para também estruturar uma boa conversa. De forma simples, de forma objetiva, a gente pode, primeiro, apontar o destino da conversa logo de início. Vem cá, eu quero conversar com vocês sobre problemas na comunicação. Fiz lá no começo desse texto. Vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre o capítulo 3 do livro As 7 Dicas para não ferrar o seu relacionamento, que o livro está disponibilizado gratuitamente no meu site e também no link da bio. Então eu já estou dizendo para onde a gente vai. E aí eu estou trazendo argumentos. É o segundo ponto, mostrando os argumentos. As ideias que me vieram à mente, que me levaram a concluir aquilo que eu estou apontando nessa conversa para vocês. Terceiro, eu faço uma conclusão, alinhando e argumentando, defendendo o meu ponto de vista. Aquilo é onde eu quero levar o meu ouvinte a chegar. Então, não seja prolixo. Não pensa que falar muito quer dizer que você está falando bem. Só está querendo dizer que muitas vezes você não tem objetivo na comunicação e gera muitas vezes a confusão. Dica 5. Retorne aos 3 pontos anteriores. Eu comecei a conversar, logo no começo, ponto 1. Eu já sei onde é que eu vou chegar. E aí a gente faz todo esse processo, mostra os argumentos, a gente faz uma conclusão alinhando esses argumentos. E a gente volta, não estou entendendo. Muda os argumentos, traz outras formas, né? Não adianta a gente falar a mesma coisa para uma pessoa que não está entendendo. A gente tem que procurar outras formas de se fazer entender. Então, se a gente seguir esses 5 pontos, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma boa explanação, a gente vai fazer uma boa comunicação. Então, o culto não é quem fala difícil, tá? Mas é quem consegue usar uma linguagem simples e acessível para abordar conteúdos complexos. Usar palavras simples, formas de falar simples, não quer dizer que eu vou ser superficial. Eu posso ser extremamente profundo usando uma linguagem simples. Então, seja preciso no falar. Vamos fazer a revisão. No começo da live eu falei para vocês questionei, será que a gente consegue realmente se fazer entender? Será que a gente consegue levar as pessoas ao real entendimento daquilo que eu estou expressando, né? Então, eu citei, e acho importante fazer isso, sobre os problemas cotidianos em hospitais. Quantas pessoas não conseguem receber suas altas, receber suas curas, simplesmente porque eles abandonam o tratamento? Bem simples, se tiver algum médico aqui, pode dizer isso. Quantas vezes o médico receita 10 dias de antibiótico e aí o cidadão toma 3, 4, 5. Isso é para um antibiótico, para uma virose, por exemplo, mas também pode ser para uma coisa mais complexa, um pouco mais difícil, como um câncer. Muitas pessoas abandonam o tratamento. Você tem que tomar esse remédio uma vez de manhã e tem que tomar esse remédio uma vez de noite. E a pessoa só toma de manhã, só toma de noite. Esse é um problema extremamente comum. E esse problema está onde? Eu acredito que boa parte desses problemas está na comunicação. Mas, Flávio, as pessoas são teimosas, elas fazem o que elas querem. Mas talvez, se as pessoas realmente entendessem a gravidade da situação que elas estão e sobre a medicação, o papel importante delas no tratamento, será que elas abandonariam o tratamento e permaneceriam doentes e muitas vezes cronificariam a sua condição? Eu acredito que não. Então nós precisamos utilizar uma comunicação
clara e precisa. Eu tenho que levar a pessoa ao real entendimento. Eu falei também sobre os relacionamentos, muitas vezes acabam. Infelizmente, eu vejo muitos relacionamentos acabarem porque a outra pessoa duvida que a outra vai se separar. A pessoa muitas vezes anuncia e diz assim, olha, desse jeito não vai ter mais jeito, a gente vai se separar. E a outra pessoa simplesmente duvida, ela menospreza isso. E aí quando acontece a separação, diz assim, meu Deus, ela se separou de mim, ou ele se separou de mim. Sim, foi anunciado muitas vezes. E eu como psicólogo muitas vezes estou presente em momentos como esse, e eu sei o que está se acontecendo. Só que às vezes a gente não quer enxergar. Né? Eu me lembro que tinha uma propaganda antiga, Casas Luxótica, né? Era o Bruno de alguma coisa, esqueci o nome dele, dizia assim, para quem não quer ver, qualquer desculpa basta, né? Então, aí tinha Casas Luxótica. Olha aí, vamos ver se eu ganho uns óculos aí de graça deles aí depois, né? Então, a nossa comunicação, ela tem que levar a pessoa ao entendimento. Porque, às vezes, ela não sabe o que está acontecendo. Muitas pessoas são pegas no contrapé. E eu também já vi essas situações, quando a gente não fala sobre isso. Né? Eu lembro de uma situação que uma pessoa passou 10 anos para reclamar. Eu vou contar isso aqui para vocês. Diz que a pessoa, quando começou a namorar, foram comer um galeto, e aí a pessoa pegou, poxa, eu adoro asinha. E aí, pá, cortou a asinha, comeu a asinha, ficou super feliz. Só que depois de 10 anos, toda vez que ia comer galeto, a primeira parte que era servida era a asinha. E aí um dia essa pessoa bateu na mesa e disse assim, pô, mas só asinha, só asinha? Né? Eu também quero comer peito, eu também quero comer coxinha, isso aqui. Mas por que você nunca disse? Era simples, era dizer, desculpa meu bem, mas hoje eu não quero. Hoje eu quero comer a coxinha. Então muitas vezes a gente espera que o outro interprete. Lembra que eu falei? A gente fica esperando que o outro chegue àquela conclusão. Ajuda o outro. Na nossa cabeça tem um mundo de informações que não está na cabeça do outro. E eu preciso ajudar eles. Então os princípios da comunicação, os princípios básicos, né? Como a nossa expectativa de ser bem compreendido, sem utilizar uma boa forma de comunicação, atrapalha nossos relacionamentos. Eu espero que as pessoas leiam meu pensamento, elas não leem. Dentro da cabeça delas tem um mundo e a gente precisa entender isso. Então usar a palavra é que a gente precisa. Então, vamos lá. O que a gente de fato quer do outro? Lembra que eu falei sobre o copo d'água? A pessoa vai lá e diz o seguinte, você foi lá dentro e nem pegou um copo d'água para mim? Então, será que essa pessoa quer um copo d'água? Não, ela quer se sentir amada. E o copo d'água é uma forma de demonstrar esse carinho. Mas a gente não sabe. A gente tem as nossas carências e, por alguma forma, a gente acha que a gente não deve ser sincero com isso. Às vezes a gente precisa dizer, olha, eu estou carente, eu preciso da sua ajuda. A gente precisa usar as palavras, ajudar o outro a nos entender, não fazer biquinho, né? Como eu disse, nós somos um texto, então quando eu faço um biquinho, eu tô querendo comunicar alguma coisa, mas nem sempre está sendo claro. E outra coisa, eu vou dizer que isso é uma ferramenta perversa. Muitas vezes eu estou chateado com alguma pessoa e aí respondo, você sabe por quê? Isso é terrível, eu não sei. Eu vou começar a pensar tudo que eu fiz, que pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido há 10 anos atrás, não sei. Porque para a mente humana isso é atemporal. Então, ao invés de eu fazer isso, seja preciso não falar. O que a gente quer da pessoa? A gente quer se sentir amado. Né? E as palavras e as coisas que a gente procura é uma forma disso. Né? Então, os requisitos para uma boa comunicação é a capacidade de emissão, a capacidade de recepção e a capacidade de interpretação. Eu sou capaz de enviar um texto para você, que pode ser através simplesmente da minha expressão facial, do meu corpo, pode ser através das palavras, pode ser através de sinais luminosos, enfim, do que for. Capacidade de recepção é a nossa capacidade de receber esses sinais, que vai permitir a terceira capacidade, que é a nossa capacidade de interpretação. Olhar um sinal vermelho, você tem que interpretar, porque na sua cabeça, vermelho já indica que você precisa parar. Se você não parar, você vai bater o carro, então você para. Então, existe uma questão por trás dessas interpretações que tem muito a ver também com a tua história de vida. Para algumas pessoas é super comum certas coisas, para outras não. Algumas pessoas foram criadas em famílias extremamente afetuosas e expansivas, outras pessoas foram criadas em ambientes sérios. E quando elas interagem, essas duas pessoas, elas vão ter percepções diferentes do mesmo ambiente. E é normal, porque é baseado na sua história de vida. E tem 5 dicas básicas para você estruturar uma boa conversa. Eu quero conversar com meu marido sobre ele deixar a roupa sob o cesto e não dentro do cesto. Né? Então, vou apontar o caminho. Olha, preciso conversar com você sobre
um comportamento seu que está me deixando nos nervos. Você deixa as roupas em cima ou a toalha molhada em cima da cama. Escuto muito isso daí. Então, já disse para você o que eu quero conversar. Esse é o ponto 1. Já está claro o que eu quero conversar. Não vou lhe enrolar, não vou comer pelas beiradas. Por que eu não vou comer pelas beiradas? Porque isso me irrita. Toda vez que alguém começa a querer comer pelas beiradas, eu digo, conclua, chegue no final, não tente manipular. Fala o que você está precisando. Eu vou ser paciente, eu vou lhe escutar e vou pensar a respeito disso. Toda vez que tentar ir pela beirada, a gente se sente manipulado, enganado. Então não faz isso. Mostre seus argumentos. Olha, eu acho que deixar a toalha em cima da cama é ruim, porque vai molhar a cama, vai gerar mofo. Depois você vai querer se enxugar, a toalha está molhada. Estou trazendo argumentos para uma discussão toda do dia a dia, que é uma toalha molhada em cima da cama. Mas pode ser uma coisa mais complexa. Então eu vou fazer uma conclusão. Isso atrapalha, isso me magoa por causa disso, daquilo outro, eu não gosto de fazer isso, eu me sinto que eu sou menos prestigiado, ou então molho o meu lado da minha cama também. Então você vai falar sobre como isso te afeta. Isso é uma conclusão, trazendo os argumentos. Você defende seu ponto. Eu acho que você poderia colocar essa toalha ali no box, pendurado ali, ou então um determinado local, varal, enfim. Cada um lide com a sua toalha do jeito que quiser. A quarta coisa, como eu disse, não seja prolixo, vá logo direto ao ponto, fale as coisas, sem usar muito, olha, venho por meio desta, dizer que eu acho que você deveria, talvez, quiçá, né, colocar a sua toalha no lugar que fosse de origem, um local próprio para isso, sei lá. Não faz isso, fala direto. As pessoas são humanas, elas precisam entender. Retome os últimos 3 pontos. Não, Flávio, ele ou ela não me entendeu, então vamos lá para o ponto de novo. Você já disse para o que vinha falar, não foi que é o ponto 1. Então vamos para o 2. Vamos trabalhar outros argumentos para a pessoa entender. Vamos fazer uma conclusão alinhando esses argumentos que eu trouxe e vou utilizar uma forma clara de se falar. Eu digo sempre que eu posso falar a mesma coisa para um grupo de empresários aqui em Recife e para um grupo de pescadores, por exemplo, na praia de Porto ou em qualquer outro lugar. Só que eu vou utilizar linguagem diferente para essas pessoas. Vou utilizar analogias, vou utilizar exemplos que são mais próximos da realidade dele. Para o homem do campo, a gente fala das coisas do campo. Para o homem da cidade, a gente fala das coisas da cidade. A gente vai conseguir entender muito melhor e se fazer entender muito melhor. Talvez a frase dessa live, eu gostaria que vocês guardassem, é que culto não é quem fala difícil, mas é quem consegue utilizar uma linguagem simples e acessível para abordar conteúdos complexos. Ou seja, se fazer compreender. Lembrando que quando a gente se comunica, a gente está sim buscando uma mudança de comportamento do outro. Então a gente deve ajudar essas pessoas a fazerem isso. A gente deve auxiliar elas nesse processo para que elas possam chegar a uma tomada de decisão. Elas não são forçadas, mas elas muitas vezes precisam ser convencidas. E a gente também precisa ter paciência, porque a mudança nem sempre acontece no momento que a gente quer. Então, por favor, sejam precisos no falar. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.